O mundo entrou em colapso e uma planta alienígena pode ser a salvação da humanidade, ou a sua derrota, pois esse é o filme Exército do Amanhã de 2022. E eu sou o EF, o Exército de Furos. Então vamos para mais uma história. A humanidade evoluiu de uma forma que as pessoas nunca conseguiram ver, e isso era para ser algo bom, mas com a evolução também vem a humilhação, pois a Terra estava muito poluída e até respirar se tornou algo difícil. Então a humanidade criou redes de purificação em cima das cidades, mas um certo dia um meteoro diferenciado caiu trazendo uma planta monstruosa que consegue se multiplicar a partir da água da chuva, mas seu crescimento era absurdo, causando destruição por todos os lados. Mas nem tudo é ruim, pois essa planta tem o poder de filtrar o ar e salvar a humanidade, mas se continuar crescendo, também será seu fim. Então aqui vemos que no final vai dar ruim, então faça a sua escolha. Vemos o soldado Tyler e o Johnson conversando, e eles estão pensando como seria a próxima operação, porque foram enviados muitos robôs, então deve ser algo grande. E Johnson, que é seu comandante, diz que não ia mais em operações, mas Tyler ainda tem alguns anos até se aposentar. E nesse mesmo momento chega um helicóptero da base central, então junto viria problemas. E Johnson se apresenta para acompanhar a Capitã Bing, que chega toda durona, falando que não acredita nos seres humanos. E um dos soldados, que tem cara de lerdo, está se preparando para a próxima missão, mas sua namorada, que era da comunicações, começa a humilhar com ele porque sabe que ele pode dar uma falecida de leve. Mas Lucas está convicto da humilhação. E Bing se apresenta ao general daquela base, um cara muito suspeito de cadeiras de rodas e com uma mão robótica. E ela começa a apresentar o plano da matriz, onde eles pretendem usar um soro para congelar o crescimento da planta, pois está previsto para os próximos 2 dias uma tempestade, e a segunda tempestade seria tão grande que faria a planta crescer 150 km, e a cidade seria destruída. E caso o soro não desse certo, eles teriam que jogar uma bomba, o que destruiria tudo em um raio de 5 km, mas ao invés de milhões de falecidos, seriam apenas 170 mil. E Johnson começa a ficar nervoso porque eles poderiam evacuar a cidade antes, mas eles não querem alertar as pessoas para não causar um pânico. O general Lee não curte muito o plano de manter a planta viva, porque ele gastou milhões para construir as redes de purificação em cima da cidade, mas ele aceita o plano. E Johnson vai falar com seu soldado e diz que seria uma missão que teriam baixas, então não obrigaria ninguém a participar. E Tyler diz que aquilo colocaria muitos soldados em perigo desnecessário, mas ela diz que caso não façam isso, mais de 170 mil pessoas virariam bonecos. Então essa seria a melhor escolha. E eles começam a se preparar e todos estão tensos. E Lucas sabe que sua namorada vai ficar bolada, mas ele quer ser útil. E ela estaria monitorando toda a missão, e na cidade, Jake, que vende produtos de qualidade duvidosa, está observando a movimentação da base e fica curioso, pois ele é um desertor do esquadrão. Eles começam a se aproximar da planta, que se chama Pandora, e nesse primeiro estágio eles precisam jogar um gás que a planta sugaria e eles saberiam onde está o núcleo. E de início dá certo, o problema é que eles precisam seguir os rastros pela cidade e o local é muito hostil, pois as plantas são vivas e o primeiro helicóptero é abatido, então geral fica tenso, e o segundo é pego, então só sobrou a nave base e o helicóptero do Tyler, pois Johnson ficou na base de comando. Eles preparam para soltar os robôs que desceriam da nave base, mas aqui vemos o golpe, pois o coronel ativa um comando que faz um robô destruir a nave, então ele estava sabotando aquela operação, porque provavelmente ele ganhava muito dinheiro construindo aquelas redes de purificação. E Tyler está tentando manobrar pela cidade para sobreviver, mas as plantas estão nervosas e começam a atacar de todos os lados. A base perde a conexão com eles e Jessica acha que Lucas deu uma falecida de leve, mas vemos que eles ainda estão vivos, mas um companheiro deles está muito machucado e eles precisam dos primeiros socorros. Então eles precisariam ir no hospital da cidade, mas o local era muito perigoso. E na base eles acham que a operação deu errado, mas Johnson diz que só perderam o sinal, mas eles podem estar vivos. E nisso ele reuniria uma equipe para resgatar o esquadrão e terminar a missão, mas ele teria apenas 3 horas e eles começariam os bombardeios, porque se a segunda tempestade chegar,
demorar, toda a cidade seria engolida. Na cidade, eles conseguem chegar no hospital, mas precisam usar máscaras por causa dos esporos. E Tyler pede para Lucas ficar de olho no companheiro enquanto que ele busca recursos. O problema é que ele é medroso e andando pelo local, Johnson encontra os recursos, mas junto vê uma barata gigante querendo dar uma mordida de leve nele. E Lucas, no desespero, se esconde dentro de uma gaveta funerária, mas antes ele resolveu o problema do soldado, que estava sentindo muita dor, porque agora ele morreu, então não sente mais nada. No meio disso, Tyler encontra uma pequena mequetrefe perdida que se perdeu da mãe, e nisso ele começa a lembrar de sua filha e diz que a protegeria. E na cidade, Johnson está reunindo uma nova equipe e vai atrás do Jake, e diz que essa seria a chance dele se redimir e voltar para a equipe, mas ele sabe que aquela missão seria a mais perigosa que ele enfrentou, porque na última ele perdeu um olho. E Johnson chega na cidade e consegue contato com Tyler, e ele manda a localização do hospital. Jake usa sua arma especial para abrir um buraco na parede, e quase que geral dá uma falecida de leve, mas eles conseguem sair e todos estão reunidos. O problema é que na base, o general quer dar início à destruição, mas por sorte eles conseguem conexão, e Jessica, namorada do Lucas, diz que ele precisa sobreviver ou mataria ele, e agora eles precisam ir mais no centro da cidade para conseguir injetar o soro. Eles entram mais fundo ainda, e Jessica diz que identificou uma onda de rádio militar na nave base que explodiu, como se tivesse tido uma interferência, e ela tentaria identificar de onde veio, e agora chega o momento mais difícil da missão, pois eles precisam entrar em uma instalação subterrânea e tudo estava indicando que daria ruim, mas eles são os heróis, e usando um traje especial, eles começam a correr pelas paredes e estão cada vez mais próximos, e Jake ficou no carro, mas sem a chave, porque a última vez ele fugiu e deixou o esquadrão para trás, e ele faria mais uma vez, mas lembra que por sua culpa, eles deram a falecida, e nisso ele decide esperar. E aqui começa uma loucuragem, pois eles estão atravessando os escombros quando tudo começa a cair, e quase que Lucas dá uma falecida de leve, e ele que estava com soro especial, mas por sorte do roteiro, eles conseguem sobreviver no último segundo, e agora iriam para o núcleo da Pandora, e o general está na base com raiva no coração, e Lucas descobre que o general está por trás disso tudo, porque se conseguissem completar a missão, a planta seria suficiente para salvar todo mundo, mas ele já havia investido bilhões nas super redes e não acha justo todo mundo aproveitar, e nisso ele desconecta o carro deles para que achem que geral virou boneco. E galera, errado o cara está, mas ao mesmo tempo não, ainda mais nesse mundo egoísta, então não seja assim e deixa o like da sobrevivência e se inscreve com humildade, porque tudo que está ruim sempre pode piorar. Agora vamos continuar. O general manda os robôs que estavam na cidade pra cima deles, porque caso descubram o que ele fez, com certeza ele se ferraria. E nisso ele começa uma nova perseguição com robôs blindados e Johnson usa sua armadura de exoesqueleto pra lutar. E no final ele precisa se sacrificar caindo com um dos robôs, ou a missão falharia. E agora que eles estão com mais sangue nos olhos ainda, porque é por questão de honra. E na base, Jessica chama Bing pra contar o que descobriu e Bing diz pra ela fingir Inês enquanto investiga, porque estavam sendo sabotados. E na cidade, eles continuam o caminho e tudo parecia calmo, mas os robôs voltaram porque eles não podem concluir aquela missão de jeito nenhum. E começa mais um tiroteio nervoso e Tyler está fazendo de tudo, mas os robôs são de outro nível. E Jake percebe que precisaria se sacrificar pela equipe e serve como distração. E pra piorar, ainda começa a chover muito forte, então a planta começa a crescer de uma forma absurda. E Johnson aparece no último minuto porque ele é o verdadeiro sobrevivente e diz que faria o trabalho final e entra no centro de tudo, onde estava cheio de ovos daquelas criaturas, e consegue jogar o soro para salvar o mundo. Todos começam a comemorar porque o mundo foi salvo, pois a planta começou a purificar a atmosfera da Terra, e o coronel percebe que seria pego e se falece. E agora Tyler e Johnson voltam para a base na espera de uma próxima missão sem volta, porque esse é o filme Exército do Amanhã, então amanhã sempre pode ter algo novo. Então deixa o like e se inscreve se for novo para não perder o que tem amanhã. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever